Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi. Muito prazer para quem está chegando agora. Eu sou o Rodrigo James, criador, roteirista e apresentador deste podcast sobre cinema e séries e tudo mais que o audiovisual mundial nos oferece todos os dias e que a gente não tem tempo de consumir nem 10%. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado, Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e sejam avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, compartilhem, espalhem a palavra desse podcast com os amigos. Para falar comigo, só usar a caixa de comentários aí do Spotify ou me mandar uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S. Você pode também usar as minhas social medias, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram ou no Blue Sky. E, finalmente, você pode fazer um comentário no YouTube, caso você esteja ouvindo esse episódio pelo YouTube. Por fim, eu tenho que reforçar o convite para você seguir a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. Para acessar e se cadastrar, vá até o malanewsletter.substack.com ou acesse aí as minhas redes que tem todos os links lá. Hoje vamos falar do mais recente filme de Pedro Almodóvar, o primeiro em língua inglesa, O Quarto ao Lado. The snow was falling, falling faintly through the universe, and faintly falling on all the living and the dead. Ingrid, do you think I need to say goodbye to my closest friends? I think you should do whatever you want to do. I will not go out in mortifying anguish. I don't know what to say. I'm hoping you'll say yes. Yes to what? You're gonna need a lawyer. No, this is an absolute secret. I'll sleep with my door open, and the day that you find it closed is the day it's already happened. Bom, eu começo esse episódio pedindo um pouco de desculpas, porque a minha voz está um pouco prejudicada essa semana em função de alguns acontecimentos que não vêm ao caso, mas eu não poderia deixar de vir aqui gravar este episódio. Eu sou um grande fã de Pedro Almodóvar. Eu acho que, Pedro Almodóvar, para quem não conhece, na minha modesta opinião, é o maior cineasta espanhol de todos os tempos. E não é só a minha modesta opinião, tenho certeza que muita gente concorda comigo. É um cineasta que eu aprendi a gostar desde Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, e depois de assistir os filmes anteriores, e eu não sei nem citar para vocês quais são os meus filmes prediletos do Almodóvar, de Átame, A Pele que Habito, enfim, eu poderia citar vários filmes de Pedro Almodóvar aqui para vocês e eu não estaria sendo justo à minha idolatria por ele. Eu já estudei Almodóvar e eu queria inclusive fazer um parênteses aqui. Eu tenho uma grande amiga, Gabriela Borges, que é professora e estudou Almodóvar na Espanha durante um tempo também. E eu me lembro que eu conversava muito com a Gabriela sobre Almodóvar, sobre os filmes, sobre a estética, sobre tudo em relação à filmografia do Almodóvar, sobre ele e sobre o que ele significa para o cinema moderno. Por isso mesmo eu acho bem curioso que o Almodóvar nunca tenha sucumbido a Hollywood. Ele nunca sucumbiu aos prazeres de fazer um filme, de ganhar dinheiro em Hollywood, de fazer um filme em inglês até agora. Mas ainda assim, nesse O Quarto ao Lado, eu observei bem ali nos créditos, porque não é exatamente um filme hollywoodiano do Almodóvar. É um filme falado em inglês, é um filme em língua inglesa, com as duas protagonistas, são atrizes super conhecidas da língua inglesa, Tilda Swinton e a Julianne Moore, mas não é exatamente um filme feito em Hollywood, não é aquela história de um diretor
de outro país, de outra cultura, ir para Los Angeles, ir para Hollywood e fazer um filme dentro daquele esquema de estúdios. Por mais que hoje existam pequenos, médios e grandes estúdios, mas não é exatamente isso. O Almodóvar fez um filme, Pedro Almodóvar, com a equipe dele, e se vocês repararem nos créditos, vocês vão perceber isso nitidamente. A equipe é toda espanhola, claro, com exceção de um ou outro, de 2 ou 3, de 10, de 20, não sei de quantas pessoas que estão ali nos créditos, que foram as pessoas contratadas ali nos Estados Unidos ou no Canadá. Eu acho que o filme foi feito no Canadá, não tenho certeza, tá? Para fazer uma parte local dessa produção. Mas o Almodóvar se cercou dos companheiros de sempre. O Agustino Almodóvar é o produtor do filme e é o homem, o irmão dele, né, o Agustino Almodóvar, é o homem que sempre o acompanha, que sempre está ao lado dele nessas produções, e não poderia ser diferente com esse filme. Por que eu digo que não poderia ser diferente? Porque apesar de ser falado em inglês, quando eu ouvi a história que o Almodóvar iria fazer um filme em inglês, um filme em Hollywood, eu fiquei preocupado exatamente com isso, dele perder suas características e fazer um filme americano, fazer um filme Hollywood. Mas o Pedro Almodóvar é inteligente o suficiente para não deixar que isso aconteça. Ele foi para os Estados Unidos, ou ao Canadá, enfim, foi para a língua inglesa, fez um filme Pedro Almodóvar. E a fase do Pedro Almodóvar é uma fase bem interessante. Ele tá muito mais maduro. Se a gente for pegar os filmes dele do início de carreira, até o filme que o projetou no mercado internacional, que é o Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, era um Pedro Almodóvar histriônico às vezes, era um Pedro Almodóvar, muita gente diz que é brega, muita gente diz que é kitsch, com aquela utilização de cores, com principalmente personagens femininas espalhafatosas e verborragia, dentre outras características do cinema almodovariano. Mas o Pedro Almodóvar, ele parece estar entrando em uma fase da vida que eu gosto de chamar de fase madura da vida. Não que ele não tenha sido um cineasta maduro em determinado momento dessa filmografia toda que eu citei, mas esse momento da vida do Almodóvar e esse momento da cinematografia, uma coisa tá influindo na outra. Você vê nitidamente que os últimos filmes dele são filmes com uma pegada diferente, que trabalham temas de uma maneira diferente, mas sem deixar de ser o Pedro Almodóvar de sempre. Acho que o filme que mais exemplifica isso é Dor e Glória, de 2019, que é uma espécie de cinebiografia do Pedro Almodóvar, mais uma cinebiografia disfarçada, com o Antônio Bandeiras fazendo papel ali daquele cineasta em declínio que tem que pensar nas escolhas da sua vida quando seu passado retorna. Vamos pegar essa frasezinha? Escolhas de sua vida quando o seu passado retorna. A gente poderia usar essa frase para O Quarto ao Lado também. E aqui fica a ressalva, talvez eu dê alguns spoilers aqui sobre esse filme, porque eu acho que não é possível a gente falar sobre O Quarto ao Lado sem dar spoiler. Então, sobe o aviso de spoiler. Spoiler! Por que eu digo que essa frase também se aplica a esse filme? Porque a personagem da Tilda Swinton, a Marta, é também uma mulher que, abre aspas, se vê obrigada a pensar sobre as escolhas que fez na sua vida quando o seu passado retorna. Talvez a gente possa fazer um desviozinho assim. Ela se vê obrigada a pensar sobre as escolhas que fez na sua vida. Na verdade, ela está pensando nas escolhas que fez na vida, mas ela está fazendo no presente uma escolha. Uma escolha que é uma das escolhas mais polêmicas da vida. Uma das escolhas que é super discutida a possibilidade, super discutida a sua legalidade. Eu tô gravando isso aqui, inclusive, numa quarta-feira, o dia que a gente perdeu o Antônio Cícero, poeta, letrista, irmão da cantora Marina Lima, e que deixou uma carta dizendo que fez essa escolha, fez a escolha da eutanásia. A eutanásia, hoje, ela é praticada legalmente em alguns países, em específico a Suíça, onde o Antônio Cícero estava vivendo com seu marido, e ele decidiu colocar um fim à sua vida porque ele tinha uma doença, que é o Alzheimer, que o impedia de ter memórias. E eu achei isso
tão significativo, eu achei isso tão bonito. Ele fez essa carta dizendo que escolheu fazer eutanásia porque não pode viver sem memória. Já imaginou o que é você viver sem memória? E se a gente trouxer isso para O Quarto ao Lado, talvez seja um pouco isso que a personagem da Tilda Swinton esteja sentindo. Ela não quer perder as boas memórias. Tudo bem que a doença dela é diferente, é o câncer, mas ela não quer viver momentos ruins e ficar dependente, tudo aquilo que passa pela cabeça de uma pessoa que está com uma doença terminal, no caso dela, um câncer terminal, ela tem alguns meses de vida, algumas coisas. E aí, no final das contas, ela acaba fazendo a tal proposta indecente ou decente, tratem como vocês quiserem, para a personagem da Julianne Moore, que é uma escritora que não vê a sua amiga Marta há algum tempo. As duas se reencontram quando ela muda de volta para Nova York e vai visitá-la no hospital, e aí as duas se reencontram e retomam a amizade, e assim a Marta faz a proposta indecente para a Sigrid, que é as duas viajarem para uma casa, aliás, que casa espetacular, na região de Woodstock, ali perto de Nova York, e ficarem um tempo ali até que a Marta decidisse tomar o tal comprimido que ela comprou no mercado negro, na Deep Web, e morrer, e dar um fim à sua vida. Tudo que ela queria era que a Ingrid estivesse ali no quarto ao lado, daí o nome do filme. E a Ingrid, depois de muito relutar, aliás, ela faz essa proposta para outras tantas amigas antes de chegar na Ingrid. A Ingrid, depois de muito relutar, acaba embarcando nessa jornada, e a jornada das duas, essa jornada final da vida da Marta e essa jornada final da amizade das duas é uma jornada muito bonita, que envolve muita coisa que é muito Almodóvar. O Almodóvar é um cara que sempre colocou muita arte nos seus filmes. E aqui nesse Quarto ao Lado ele não só coloca arte, como a impressão que me deu é que ele, pelo fato de fazer um filme nos Estados Unidos, ou um filme em língua inglesa, vocês já sabem, já falei sobre isso aqui, ele coloca muita arte em língua inglesa. Ele cita Virginia Woolf, ele cita James Joyce, ele cita Buster Keaton, as duas assistem a um filme de Buster Keaton ali, John Huston, entre outros grandes artistas em língua inglesa, não necessariamente norte-americanos, mas em língua inglesa, nesse caso sim, norte-americanos, mas o Almodóvar insere isso ali, mas insere de uma forma muito bonita, insere de uma forma que faz parte da história delas, da história da arte, que está dentro da história das duas personagens. Essas duas personagens, que são duas jornalistas, sempre tiveram a arte ao lado delas, e o Almodóvar também coloca muitos diálogos que mostram quem ele é, mostram sua afirmação de vida, por mais que a gente esteja falando aqui sobre morte, mas mostram a vida, o mundo que o Almodóvar prega. Isso ele já fez em tantos outros filmes, mas aqui isso é colocado de uma forma muito mais explícita. Eu destaco, por exemplo, o diálogo entre a personagem da Julianne Moore, a Ingrid, e o personagem do John Turturro, que é um antigo amante das duas, namorado de uma, amante da outra. Elas dividiram o mesmo homem, que a Ingrid tem um determinado relacionamento com ele ainda, se encontra com ele e calha de eles estarem na mesma região ali em Woodstock, e eles acabam se encontrando e tem um almoço entre os dois em que ele fala tantas coisas legais sobre o mundo para ela. Isso é puro Almodóvar de 2024. Um homem que mudou um pouco o seu estilo, está se permitindo muito mais trabalhar com temas polêmicos. Então eu tô falando aqui de eutanásia, eu tô falando de vida e morte, mas que nesse caso, vida e morte, consegue trabalhar isso de uma forma tão bonita. Quando eu comecei a assistir esse filme, eu estava numa cabine para jornalistas, eu me lembro de assistir o filme ao lado de uma amiga, Carol Braga, e ela até virou para mim: "E esse é um filme de chorar, né? Ainda bem que eu trouxe aqui a minha água." E a gente brincou com isso, que, nossa, deve ser um filme de chorar, a gente vai chorar bastante no final. E sabe que não? Quando acabou o filme, a gente virou um pro outro e não era bem um filme de chorar, né? Porque é isso, o Almodóvar não quer que a gente chore com essa situação. Ele quer que a gente olhe para essa situação e entenda
que é uma saída bonita, assim como eu entendi hoje a escolha do Antônio Cícero ao ler a carta dele dizendo tudo aquilo, que decidiu dar um fim digno à vida. O fim que a Marta decide dar à própria vida é uma celebração à própria vida. E a última cena do filme, com a Ingrid encontrando a filha da Marta e as duas deitando ali naquele lugar onde a Marta morreu, onde ela fez a passagem, digamos assim, é uma grande celebração à vida, porque a neve começa a cair, como quem diz, a vida continua. Pode parecer batido isso, mas colocado de uma forma tão bela como o Almodóvar colocou nesse filme, a gente não tem outra alternativa se não entender que, sim, a vida é boa, apesar dos percalços, e que, sim, existem maneiras de dar um fim digno a essa sua vida, principalmente quando você percebe que daqui em diante esse fim da sua vida não vai ser algo tão agradável. Por que não se utilizar da eutanásia e acabar com isso? Veja bem, eu não tô aqui fazendo uma apologia à eutanásia, mas é muito óbvio que o Almodóvar faz isso nesse filme. No mais, eu acho que a interpretação das duas é absurdamente maravilhosa. Eu posso destacar a Tilda Swinton, que mais uma vez nos entrega uma interpretação incrível numa personagem incrível, aliás, em duas personagens, né? Ela faz o papel da mãe e da filha, mas a Julianne Moore também, a química entre as duas é tão bacana que parece que as duas se conhecem há, sei lá, 20 anos, parece realmente, você acredita naquelas duas personagens, você acredita que aquelas duas personagens são realmente aquelas personagens que nos são apresentadas, amigas há não sei quantos anos e que entendem os dramas uma da outra, e a gente entende o porquê de uma escolher a outra para esse momento tão importante da vida ou da morte. Trabalhar com esses temas não é muito fácil. A gente sabe, qualquer filme que fala sobre vida e morte, ou principalmente sobre morte, tem uma tendência muito grande de cair num limbo ali que a gente não sabe para onde ele vai. Às vezes o próprio cineasta não sabe para onde ele vai, não sabe que tipo de abordagem, ou escolhe algum tipo de abordagem que não agrada ao público. Nesse caso, o Pedro Almodóvar, um grande cineasta, aliás, um dos maiores cineastas vivos, soube direitinho qual a abordagem dá para esse filme e soube direitinho como conduzir o filme. Vale dizer que o filme é baseado em um romance, então é uma história que ele não inventou, mas a condução dele com as duas atrizes e a condução dele de toda essa história, introduzindo ali os seus temas almodovarianos e a maneira de filmar Pedro Almodóvar e de introduzir esses temas, é absolutamente genial. Eu dou 4,5 estrelas para O Quarto ao Lado. É um dos melhores filmes que eu vi em 2024 e eu queria saber agora a sua opinião, porque esse é um filme que desde que eu assisti há uma semana atrás eu não paro de pensar nele. E você? Você já assistiu O Quarto ao Lado? Qual a sua opinião sobre ele? Me conta que eu quero saber. Para falar comigo, você já sabe, só mandar uma mensagem através da caixa de comentários aí do Spotify, através do meu site, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas social medias, @Rodrigo James no X, no Blue Sky, no Threads e no Instagram, e finalmente através do YouTube, caso você esteja ouvindo esse episódio pelo YouTube. Mais uma vez eu peço desculpas, porque eu estou um pouco rouco e eu já vou avisando que nas próximas 2 semanas eu vou tirar alguns diazinhos de férias, então não teremos episódios inéditos. Eu volto em novembro com mais episódios, com mais filmes e vem muita coisa boa por aí, ok? Esse episódio de Meninos Eu Vi fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima.